Então, oficialmente abrindo a sala de aprendizagem, falando sobre ansiedade. O tema desse mês, né, foi ansiedade. E na primeira semana nós falamos da ansiedade na visão energética e foi feita com a terapeuta Rosana. Aí na segunda semana fizemos sobre a ansiedade na visão sistêmica junto com a terapeuta Rita. E hoje nós vamos fazer a ansiedade na visão energética e sistêmica, na harmonia da casa, do escritório, enfim, dos ambientes, com a terapeuta Cléo Marcus. Eu sou Cláudia Marques, eu sou pedagoga, psicopedagoga e consteladora familiar. E o resultado deste trabalho com as 3 terapeutas é um resultado de um curso de empreendedorismo sistêmico, o qual as terapeutas aqui presentes, né, com exceção da Rô, que ainda não conseguiu chegar, né, nós tínhamos um desafio de criar ou lapidar e divulgar e vender o nosso negócio e o nosso produto. E as terapeutas ficaram até o fim, firme e forte em todas as aulas, e chegaram a criar os seus produtos, né? Os seus serviços, e os seus projetos, que é o tema que a aula está trazendo. Então, nós trouxemos o tema de ansiedade e cada uma falou da ansiedade na sua visão, que é o projeto que criou. Uma é consteladora, aliás, as 3 são consteladoras, mas além de consteladoras, elas também fazem outras terapias. E cada uma associou a ansiedade, o tema ansiedade, com o seu projeto de terapia, que foi construído, que foi criado e lapidado nas aulas de empreendedorismo sistêmico. Então, Cléo, você poderia se apresentar rapidamente, depois a Rita? Boa noite, gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá? Vamos estar fazendo uma live, assim, muito amor, muito carinho, onde eu criei um projeto, né, juntamente com esse curso Empreendedorismo Sistêmico, que vou trazer para vocês, que é Casa Saudável, Seu Céu na Terra, né? A nossa casa é nosso aconchego, onde nós passamos mais tempo, né? A gente passa um bom tempo dormindo, onde a gente se reúne com as pessoas que a gente ama. Então tem que olhar com carinho, né? Olhar com amor. Quando a gente olha com amor, a gente cuida melhor. Obrigado, Cléo. Rita, está fechado o seu áudio. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, por estar participando. Obrigado pela presença das pessoas que estão aqui. Eu sou Rita de Cássia, mãe, mulher, terapeuta, né? Consteladora familiar, estudante de pedagogia sistêmica e também de gestão de conflitos. E estou aqui para contribuir no que eu puder ajudar com vocês. Ok, gratidão, Rita. Então, agora eu vou começar, né? Vou fazer a abertura, falando um pouquinho da ansiedade. E aí, logo em seguida, a Cléo vai começar a falar da ansiedade na harmonia dos ambientes. E essa necessidade que eu estou trazendo agora foi devido a um pedido de uma das alunas da aula passada, né, Rita? Sim. E ela queria saber um pouco mais a fundo da ansiedade, né, sobre a etimologia da palavra, a origem da palavra. Então, nós achamos melhor estarmos fazendo uma pesquisa para estar passando mais um pouquinho sobre a ansiedade nessa parte de etimologia e também como que ela foi, como que ela apareceu, quais foram os estudos iniciais feitos através
da ansiedade, né? Para poder estar trazendo a cura, o tratamento, a terapia, enfim. Rita, depois você gostaria de falar alguma coisinha sobre isto ou não? A respeito de ansiedade, posso? Da etimologia, depois você quer falar Da um pouquinho? etimologia, sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, aí depois você fala e depois a Cléo já entra, tá bom? Tá. Então eu vou começar aqui a gravar no Instagram junto para poder fazer também a divulgação desse trabalho lá no meu Instagram. Aí eu vou estar dando aula junto com vocês. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Cláudia Marques, pedagoga, psicopedagoga e também consteladora familiar. E hoje nós estamos na nossa terceira aula de alívio imediato da ansiedade, trazendo um pouquinho sobre a ansiedade na visão sistêmica. E hoje, como nós falamos nas outras quartas-feiras, que hoje seria a terapeuta Cléo Marcus trazendo a harmonia dos ambientes da harmonia dos ambientes. Para quê? Para poder fazer o alívio da ansiedade através da harmonia dos ambientes. E aí eu quero colocar para vocês aqui um pouquinho sobre qual é a origem, né, da palavra ansiedade. Como que a ansiedade aparece e se apresenta no nosso meio, né, no nosso dia a dia. E aí eu quero dizer que tem algumas situações que fazem com que a gente fique estressado. Antes da gente falar um pouquinho de ansiedade, eu vou trazer o estresse. Eu vou trazer que a gente fica um pouco estressado. E esse estresse é que vai levando gradativamente à ansiedade. Então, todo mundo já passou por algum estresse. Eu vou falar alguns estresses da vida moderna. O estresse da vida moderna seria, por exemplo, um engarrafamento. Quem é que já não fica no engarrafamento e começa a dar aquele desconforto, aquele estresse de estar parado, estar atrasado? Um outro motivo para trazer o estresse. O tempo corre muito, então a gente fica imaginando como se a gente estivesse segurando os ponteiros do relógio para que ele não saia, para que ele não ande, para que o tempo não passe. Por quê? Porque a gente dá a impressão que a gente tem pouco tempo diante de tantos afazeres que a gente tem na nossa vida. E aí a gente fica lutando contra o relógio, lutando contra o tempo. Isso também gera o estresse. Um outro modelo de estresse é quando a gente tem muitas coisas para fazer. Então, principalmente nós mulheres, né? Casa, criança, comida, trabalho, muitas atividades ao mesmo tempo. E aí, quando nós estamos com muitas atividades ao mesmo tempo, a gente sai correndo, fazendo tudo, a gente não tem tempo para nada, a gente esquece um pouco até das nossas necessidades, né, biológicas, fisiológicas, só para poder fazer tudo ao mesmo tempo. E o que ocorre? Ocorre que a gente chega numa situação de estresse. E um estresse também bastante comum seria fatores que não estão no nosso controle. Quais os fatores que não estão no nosso controle? Por exemplo, perder o emprego, né? O desemprego, no caso, uma notícia ruim, de repente, uma notícia de um acidente, um falecimento de uma pessoa querida, uma outra situação de estresse também, quando a gente não dá conta da situação, alguém doente da nossa família, e aí sobrecarrega algum familiar, né? Sobrecarrega essa pessoa ou determinada pessoa de fazer as suas atividades, mais o cuidado com as pessoas, com o nosso parente, no caso familiar doente. Então, isso tudo traz uma sobrecarga e leva ao estresse. Estou também no Zoom. E então eu vou olhar um pouquinho para cá, falando com o Instagram, e olhar um pouquinho para cá, falando com o Zoom. E no Zoom eu estou compartilhando algumas telas e compartilhando, né, algumas lâminas de slide, e eu acabei falando, né, para vocês que estão no Zoom, de todos esses aspectos, né, que está através das fotos, para que seja mais interessante, né, de poder estar
absorvendo o conteúdo, uma didática, né, mais concreta. E aí eu passo para vocês que a ansiedade, ela vem do latim. Ela vem do latim. Então, eu vou trazer duas informações do latim. A primeira é que, se a gente for pegar a palavra ansiedade, ela vai trazer a palavra angústia. No latim, ela traz a palavra angústia. Então, aqui eu trouxe a palavra, né, que vocês vão estar vendo dentro dos balãozinhos, e ela traz como angústia. Uma segunda informação do latim, além de angústia, ela traz também como mente perturbada. E nós temos um verbo que acompanha também essa situação da origem da palavra ansiedade. O verbo apertar, atormentar. Então, é bem interessante que essas três palavras, elas se completam dentro dos sintomas que a gente sente, que a gente tem. Eu já falei nas outras aulas que tem aquela ansiedade que é normal, que é saudável, para você poder fazer as coisas, estar motivado. Mas tem aquela ansiedade que é patológica, que foi na aula anterior que a Rita trouxe. Então, agora eu estou colocando, nós vamos falar da ansiedade, como amenizar através do ambiente, que o ambiente também traz um estresse. E eu estou trazendo o estresse porque tudo começou com o estresse. Então, a ansiedade, ela vem após o estresse, como se o estresse fosse o primeiro degrau a subir, para depois a gente ter um longo caminho, uma escada, né, para cima, para chegar nos índices de ansiedade, do caso mais leve até o caso mais grave. Então, essas três palavras que vêm do latim, que deram origem ao termo, né, a palavra ansiedade, ela traz angústia, ela traz mente perturbada e ela traz apertar, atormentar. E esses sintomas são os sintomas que a gente sente. Então, por exemplo, primeiro vem um estresse através de um fato vivido. Nós vivemos alguma situação que causa o estresse. São mais ou menos 37 em pesquisas, né, fazendo a pesquisa, mais ou menos 37% das pessoas, elas têm estresse severo, extremamente severo. Um fato vivido causa estresse e isso traz um sentimento. Qual sentimento? De angústia, o sentimento de desespero. Olha a palavrinha aí, angústia, desespero. E essa mente fica perturbada. E a nossa mente fica perturbada. Então, mais ou menos 50% das pessoas estão no estado de extremo desespero, de extrema angústia, chegando quase à depressão. E no verbo apertar é a resposta do corpo. Aí que surge a origem da palavra ansiedade, quando nós vemos hoje atualmente, que é a questão do sentir a emoção do estresse, a sensação do estresse refletindo no nosso corpo. E a resposta do nosso corpo é uma tensão, é um batimento cardíaco, apertos no peito, ou então dificuldades para respirar. Então, são 63% das pessoas que têm esses sintomas de ansiedade extrema. Dentro da cronologia do termo da ansiedade, achei muito interessante isso, que dentro da cronologia, como que surgiu, né? Então, em 1879, não se falava em ansiedade. A ansiedade era tratada como... não sei. O que está escrito aí, gente, por favor? Me ajudem. Pânico melancólico, tá? Que entrou aqui uma mensagem. Pânico melancólico, em 1879. E esse pânico melancólico era o seguinte, as pessoas, na época, né, tinham sentimentos de frustração forte, tão forte, que acabavam ficando com essa situação de pânico e numa melancolia. A ideia de perder, isso era a ideia de perder algo que ainda nem se tem, e aí só pela ideia de perder já dava esse estado de pânico melancólico. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão entrando. Boa noite, Wanda. Boa noite, Má Pereira. Boa noite, Constelação Irene.
Sejam bem-vindas. Estamos falando de ansiedade e também estamos no Zoom. Em 1813, a ansiedade ela foi relacionada porque ela era composta por aspectos emocionais de reações fisiológicas. Então, ela saiu do pânico melancólico para aspectos fisiológicos. O corpo respondia a comportamentos inadequados. Então, as pessoas que tinham alguns comportamentos inadequados eram consideradas pessoas com essa síndrome, que hoje nós chamamos de ansiedade, e que em tempos atrás era pânico melancólico. Então, essa síndrome de pessoas que apresentavam um comportamento inadequado, o nome da ansiedade era síndrome composta por aspectos emocionais e reações fisiológicas. E na segunda metade do século XIX, aí que começou a estudar a ansiedade por meio da mente humana. Então, o que significa isso até os dias de hoje? Que é possível a gente, através de alguns sentimentos, seria hábitos, comportamentos, sentimentos, expectativas, frustrações, nós temos realmente, sim, alguns comportamentos, mas não só comportamento desvinculado de nada, não. Aí houve a possibilidade de tratar não só comportamentos, mas de tratar também os sentimentos, a afetividade, as emoções, através de terapias e através da medicina, com remédios, enfim, outros tipos de intervenções para lidar com esta ansiedade, que já ganhou esse nome em metade do século XIX. É um levantamento rápido que eu já passei, né, das porcentagens das pessoas com ansiedade, com depressão, que o estresse é o primeiro degrau que a gente chega na ansiedade. E aí eu venho trazer do sistêmico. O sistêmico, o que Bert Hellinger nos traz de informação a respeito da ansiedade. Então, ele nos traz, porque Bert Hellinger estudou os relacionamentos humanos sob a luz das constelações familiares. Então, Bert Hellinger traz uma possibilidade de a gente olhar para o sintoma. Então, o que este sintoma da ansiedade diz para nós? O que ele está querendo dizer? O sintoma, ele faz parte do nosso sistema. Então, o que esta ansiedade traz de informação para nós atualmente? Porque a ansiedade é algo que tira a nossa paz. E aí, as crianças, nós precisamos tomar muito cuidado, professores, pais, com as crianças, porque as crianças, elas também têm aquela ansiedade, e ansiedade condicionada. De 1 a 5 anos, o fato da criança ir para a escola, ela já fica ansiosa. Só o fato de ir para a escola, principalmente quando os pais colocam assim, medo na criança. Olha, se você não obedecer, você vai para a escola. Olha, eu vou te mandar para a escola e você vai ver como é bom. Então, isso gera uma ansiedade muito grande na criança. Então, é a ansiedade condicionada, tá? E principalmente nas crianças de 6 a 10 anos, que é o aumento das regras. Então, os pais dando regras para as crianças, umas atrás das outras, as regras da escola, enfim. E aí começam a aumentar as regras de uma maneira tão grande que a criança também começa a ficar mobilizada e começa a criar esta ansiedade dentro dela. Há técnicas de colocar regras, não que as regras sejam ruins, não, em hipótese alguma, eu sou professora, as regras são importantes, os limites são importantes, mas tudo deve ser feito com sensibilidade e firmeza, e sem sobrecarregar, porque senão gera uma ansiedade nas crianças. De 11 a 13 anos, a criança fica com ansiedade por conta das mudanças do corpo. Ela não sabe lidar com as mudanças do corpo. Então, ela tem os lutos, e esses lutos da perca do corpo infantil para o corpo pré-adolescente, do adolescente, da juventude, causa um estresse também, porque ela passa por lutos. E de 14 a 16 anos é a famosa busca da identidade. Por quê? Porque vai prestar vestibular, ou tem que entrar no meio, começar a trabalhar, e aí começa essa ansiedade também nessa idade. O estresse nas pessoas adultas, olha só, Bert Hellinger, nós temos 3 tipos que foi avaliado para poder medir o tipo de estresse nas pessoas que geram a ansiedade.
Sobrecarga no trabalho, problemas financeiros ou relações interpessoais? O que vocês acham que é? As relações interpessoais. Então, Bert Hellinger trazendo aí os relacionamentos. Tudo está no relacionamento. O segredo é no relacionamento. Como que as pessoas se relacionam uma com as outras, no serviço, em casa, com a família, com os filhos, né? Então, isso tudo gera um estresse. Se não tem bom relacionamento, vai chegar num estresse. A quantidade grande de estresse leva à ansiedade. E para finalizar, nós vamos começar a nossa live com a terapeuta Cleo Marcus, aqui no Zoom. Convido vocês para virem para o Zoom, dizendo que a primeira que tem que entrar no nosso lar, no ambiente que nos abriga, no nosso serviço, que também nos abriga, porque a gente passa mais tempo no serviço do que na nossa própria casa, é a saúde. Então, a gente tem que olhar para a nossa saúde, para que a gente possa controlar a ansiedade através de técnicas que não sejam tão invasivas, como remédio, como medicamento e como outras situações. Então, a gente coloca as terapias como opção, lembrando que, hipótese alguma, não, a pessoa tem que deixar de ir ao médico. Não, tem que ir ao médico, tem que tomar os medicamentos, se ele prescrever direitinho. E a terapia fica como um apoio. Então, vem aprender a cuidar da sua casa, tá bom? Um beijo e a gente segue na próxima semana. Obrigado, gratidão. Cleo? Oi, meus amores. Vamos lá, então. Então, meus amores, vou contar um pouquinho da minha experiência de vida, como que eu cheguei, né, nesse projeto Casa Saudável, Seu Céu na Terra. Eu sou terapeuta já há alguns anos, comecei uns 6 anos atrás, com outras técnicas, com cristais, harmonização de chakras com cristais, cromoterapia, radiestesia estelar, mesas quânticas, várias mesas quânticas, inclusive a mesa quântica estelar, né? E aí, durante esse aprendizado, eu cheguei também até o Feng Shui, através de uma harmonização que eu fiz na minha casa, porque eu percebi que a minha casa precisava de um olhar diferente. Eu estava passando por uma situação de estresse, uma situação difícil para mim, né? Uma situação que a minha saúde estava precisando ser cuidada. Eu passei por problemas de saúde e eu achei que deveria contratar uma profissional para fazer alguma mudança na minha casa. E nesse tempo eu já comecei a perceber que a minha casa já estava falando comigo, a minha casa já estava pedindo algo, porque o sistema, ele fala por si só, né? Tudo aquilo que a gente não olha com carinho, tudo aquilo que a gente não percebe, o sistema traz para a gente. E a hora que você começa a despertar o seu olhar, aquilo dá uma clareza para a gente, a vida muda e você consegue perceber outras partes da sua vida que você não está conseguindo ver, né? E aí, eu vou te fazer uma perguntinha para vocês. Vocês querem sentir que a casa de vocês é seu céuzinho na terra? Acho que todo mundo quer, né? Tão gostoso você chegar em casa, depois daquele dia exaustivo de trabalho, depois de uma reunião, depois de algum problema, sentir que ali é seu porto seguro, ali você quer se sentir bem, né? E a casa linda, maravilhosa, uma mansão, não sei o quê, não quer dizer que ela está, né, com umas energias bem resolvidas. Tudo tem que ter um olhar diferenciado. E durante essas aplicações que eu fui fazendo de Feng Shui com os clientes, fiz aplicações de Feng Shui aqui na minha clínica, fui mudando, eu fui percebendo, né, que eu poderia aplicar, fazer, né, englobar várias técnicas para fazer essa harmonização da casa. Aí eu comecei a aplicar mesa quântica numa casa, eu comecei a aplicar constelação familiar dentro de uma casa, você constela a sua casa, né? Radiestesia, para depois, o Feng Shui, ele apenas vem fechando, fazendo aquele fechamento.
É tão gostoso, você consegue fazer algo e aquilo fecha, aquilo encaixa, aquilo te dá uma perfeição. Você fala, bom, agora deu certo, né? Então vamos falar um pouquinho o que é Feng Shui. Feng Shui é uma técnica chinesa, né, que foi desenvolvida há mais de 4.000 anos atrás, onde Feng significa vento, que é energia yang, a energia ativa, né? E Shui é água, que é a energia yin, a energia passiva. Basicamente isso. E os chineses observando a natureza, observando os elementos, e eles observam também as pessoas, que as pessoas é a parte mais importante dentro de uma casa. A casa é importante? É, mas as pessoas é o mais importante. Nós também temos essa energia yin e yang, nós também temos os elementos dentro da alquimia, nós também temos elementos em nós, né? Porque tem gente que é totalmente fogo, tem gente que é totalmente água. Imaginou você estar num lugar onde é totalmente fogo e você já é fogo. Como que você vai se sentir calmo? Você vai entrar no estresse, seu corpo começa a entrar em colapso. Então, você tem que entender o ambiente onde você fica, a cama onde você dorme, que elemento está ali. Como que está funcionando aquele lugar para você? Onde você trabalha? Como que tá? É um lugar calmo, tranquilo, os elementos estão em equilíbrio? É isso que a gente vai buscar, tá? Cléo, precisa compartilhar a tela ou não? Já, já. Ah, tá bom. Então, a gente vai fazer assim, ó. Antes de vocês pensarem em Feng Shui, pensar em harmonia, eu vou contratar um profissional, eu vou fazer tal técnica, você tem que pensar em você e a sua casa. Você já conversou com a sua casa? Você já sentiu a sua casa? Você já foi lá na rua e deu uma olhada assim? Sabe aquela coisa à distância? Vou olhar desde o portão, entrar para dentro, ver como é que está a minha casa. Porque a nossa vida reflete também o que a gente está por dentro, né? Muitas vezes a casa da gente, ela não tem que estar com o vaso mais caro, o vaso mais bonito no ambiente X. A primeira coisa que nós vamos fazer dentro do Feng Shui é a organização. E nós começamos por onde? Começamos pela área da saúde. Porque toda energia, ela entra pela porta principal e ela vai direto para o centro da casa, onde é a área da saúde. Pode mostrar para mim, Cláudia, o slide da casa, onde tem as plantas da casa, a planta Mostra, baixa? mostra sim, já vou colocar. Tá pequenininho. Isso. Estão conseguindo ver todo mundo? Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu coloco. Aí, Isso. pronto. Tá. Então, vocês Aqui? percebem que Essa tá bom? Isso. Tem uma entrada aqui principal, ó, tem a sala, tem a porta da sala, não tem? Isso aqui é um desenho, um esquema de uma planta baixa que o engenheiro faz, né? Mas não precisa ser tão esquematizado. Eu quis pôr com a disposição dos móveis e também coloquei outra assim à disposição dos móveis para a gente ter uma ideia. Mas vocês devem estar perguntando, mas como que eu vou saber qual que é a área da saúde da minha casa para mim começar? Facinho. A área da saúde, gente, ele é o coração. Ele é aquele que pulsa por nós. É aquele que vai nos ditar como que a gente está. É fácil. Você vai na sua casa, não importa o tamanho que seja, você vai calcular. Não precisa ser uma medida exata, tá? Isso só quem vai fazer aplicação na planta que vai fazer. Você vai calcular. Faz uma diagonal, faz uma linha reta, quer dizer. Você vai de uma ponta na outra. Por exemplo, eu estou aqui na sala. Você vai da sala até lá no final do quarto, em linha reta. Aí depois você vem aqui, por exemplo, onde que está aqui, do outro lado, faz uma linha reta, cruza no meio, onde cruzar as linhas, é a área da saúde. Então, não importa se vai pegar cozinha, se vai pegar quarto, se vai pegar sala, o meio, você imagina um círculo no meio, ela vai pegar um pouquinho de cada. Isso é a área da saúde. Tem casa que vai pegar mais o banheiro, tem casa que vai pegar mais o quarto.
não tem problema. É basicamente isso. Você vai pegar a estrutura da sua casa, a parte da construção, a área de fora não conta, só a parte de dentro. E você vai calcular onde que é o meio da sua casa. Você já imagina aí onde que é o meio da sua casa. Aí é a área da saúde. Então, antes de você sair, eu vou sair organizando tudo. Vamos começar pela área da saúde. Olha para a sua área da saúde. De repente, você tem lá uma sapateira cheia de sapato que você não usa mais. Tem que dar uma olhada. De repente, você tem um armário de roupa que está assim, de coisa que você não olha faz um ano. Aquela energia parada, energia estagnada. É um lugar escuro, um corredor escuro que não tem luz, não tem nada, aquela parede branca. É energia estagnada, roubando todinha sua energia ali vital. Você viu como os ambientes vão mexendo com a gente? Vamos supor que pegue um banheiro. O banheiro é uma das energias mais nocivas que tem numa casa. E aí você não selou esse banheiro. Vou ensinar para vocês como que faz. Vocês entenderam mais ou menos como que é o centro da casa? A área da saúde? Alguma dúvida? Pode falar, gente. Joga a mãozinha aí e falar. Tudo ok? Posso ir? Então tá. Aí, Cláudia, sobe um pouquinho, tem uma planta de casa sem nenhum móvel, sem nenhum desenho assim de disposição dos móveis. Pode subir? Subir? É. Então, aqui é o primeiro, esse é o primeiro. Não, sobe ele um pouquinho. Pode subir. Ah, Não tá. desce, não. Sobe. Isso. Aqui? Mas sobe, não apareceu nada ainda. Vocês não estão vendo a tela? Minha tela continua com a planta com os desenhos dos móveis. É a minha também, Cláudia. A minha também. Ué. Eu acho que é o número 2 que ela está falando. É o número 2. Não sei se para a Cláudia aparece o número 2. Engraçado, deixa eu virar aqui. Vocês estão ouvindo Isso, agora? Isso, esse daí. Tá vendo? Esse é um desenho que vocês podem fazer da casa de vocês. Não precisa ser medida exata. Você calcula, mais ou menos. Ah, eu tenho uma parede que é 2,5 metros. Você quer fazer com 3 centímetros por 4, você vai basear mais ou menos como que é o tamanho da sua casa. Tá? Faz um desenho no papel sulfite para você achar seu centro da casa. Não precisa ser exato, tá? Só fazendo as linhas retinhas, tudo, você vai saber onde é o centro da sua casa certinho. Chegando no centro, você cruza, faz uma cruz para lá e para cá, divide mais ou menos. Aí você vai achar a área da saúde, tá? Cláudia, desce para mim mais um pouquinho. Mais um pouco. Viu como tá bonita essa casa? Claro, cheia de flores. Vamos supor que aí tem uma entrada de uma porta. Baixa mais um pouquinho, Cláudia. Você pode ter um ambiente que dá para você ter um jardim bonito, numa entrada da sua casa, porque a entrada da sala, a entrada principal, ele é a boca da entrada da energia Ti para sua casa. Essa energia Ti, ela entra, ela vai direto para a área de saúde e ela é distribuída para o resto da casa. Então, quando a gente quer começar a melhorar, a dar um olhar diferente para sua casa, pega uma frente de casa toda regaçada, que não tem nenhuma plantinha, ela fica triste. Tá? Se você pegar uma frente de casa, ó, uma entrada bem simples, ela não tem espaço para nada. Não dá para plantar, não tem onde pôr jardim, não tem como. O que ela fez? Pintou a porta, pôs um banquinho bem bonitinho, 2 vasinhos de flor, mudou a visão da casa. Se você pode ter uma entrada que é cheia de jardim, seja de flores, beleza. Mas às vezes no mundo que a gente vive hoje não dá, tá? Então você tem que pensar assim: eu estou convidando essa energia Ti para entrar dentro da minha casa, para ela ser
né, encaminhada para a área de saúde, já bem harmônica. Desce mais um pouquinho, Cláudia. Pode descer. Aqui tem um monte de flores. Já exagerou um pouquinho. Se você puder ter uma área para ter tudo isso, beleza, mas não precisa, tá? A flor, você tem que saber distribuir, porque a flor, ela dá um equilíbrio de energia e ela é tão boa, as plantas, que além dela trabalhar o oxigênio para nós, né? A planta, naturalmente, ela nos doa energia também e capta de nós as energias que não são tão boas. Então, quando uma plantinha morre, ela também está capturando a energia nossa, que não é legal. Você já ouviu a vovó falar, ou já aconteceu com vocês, chega alguém em casa, olha, ou a pessoa nem olhou para a planta, mas a planta morre? Ela captou aquela energia da pessoa. Então, a planta, ela tem essa capacidade, a planta, ela doa muito, ela está sempre em harmonia com o ser humano. Então, uma plantinha no ambiente, ela automaticamente, ela já melhora o nosso estresse, tá? Então, essa plantinha, você vai trabalhar na área, vamos pensar assim, a primeira coisa, entrada de casa e área de saúde. Depois nós vamos ver as outras áreas. Pode descer, Cláudia. Ó, vamos supor que a sua área da saúde pegou lá no centro da sua casa e no centro da sua casa tem uma escada. Debaixo dessa escada não pode deixar vazio, tá? Se você tem um armário, o armário está vazio, você dá um jeito de organizar ele por alguma coisa. Se está bagunçado, você arruma, porque é uma energia ruim debaixo de escada, tá? Se você puder pôr planta melhora muito, tá? A área da saúde. Pode abaixar, Cláudia. Olha, uma entrada de casa. Às vezes você fala assim, mas que vaso que eu vou colocar? Que planta eu vou gastar dinheiro? Uma coisa muito cara para chamar essa energia boa para dentro da minha casa, para melhorar, né? Deixar uma casa leve. Não, as amiocucas, isso é baratinho, dá um monte de lugar, facinha de pegar, né? O Feng Shui, harmonizar a casa, não significa a gente sair gastando. Muitas vezes é o que você tem. Abaixa, Cláudia, pode ir abaixando. Pode abaixar, Cláudia, a hora que você conseguir, tudo bem. Ó, um banheirinho. Gente, se seu banheiro, sua área da saúde, pegou o banheiro, a área do banheiro, pensa numa plantinha que resiste no banheiro, qualquer plantinha, de vez em quando você põe ela para tomar sol, tá? Pode descer, Cláudia. Tem que pôr, tá? Porque o banheiro tem que ser muito ruim. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da minha casa. Eu moro numa casa que tem um corredor bem comprido. Você imagina esse corredor do jeito que é, aquela coisa cinza, não tinha nada. Nada. Ele era triste, um corredor triste. E bem nessa área, a minha área da saúde. O que eu fiz? Falei, não posso gastar, vou usar o que eu tenho para mim poder começar a trabalhar essa energia na minha casa. Porque eu preciso ter saúde no meu relacionamento, eu preciso ter saúde na minha vida financeira, eu preciso ter saúde com meus amigos, eu preciso ter saúde em tudo, com a minha espiritualidade, preciso ter saúde com o meu dinheiro. Se eu não tratar isso aí, eu não vou ter saúde em outras áreas. Então, é por aí que eu tenho que começar. Essas prateleirinhas foi eu e meu marido, nós fizemos. Pintamos uma tábua que tinha lá, a gente fez e pintou, colocou. Esse quadro, eu tinha ele, é um quadro de pintura mediúnica. Falei, ó, mas amarelo, perfeito, a cor da saúde é amarelo. Pode baixar, Cláudia, eu vou mostrar tudo para vocês, sem gastar muito. Olha, o que eu fiz? Pegou o corredor, que precisava ser tratado, coloquei as prateleirinhas, coloquei umas plantinhas, essas plantinhas de vez em quando eu troco, põe no sol, vou mudando. Coloquei uns cristais. Vocês podem olhar bem no meio, que aqui tem um cristal multifacetado, que é um cristal de cura. Porque esse é um ambiente ruim, bem aí a parede do banheiro. E pegou a saúde, pegou um pouco o corredor que estava vazio e a área do banheiro. Então, eu tenho muito cristal, coloquei cristal amarelo e amazonita. Porque a amazonita melhora o estresse e melhora a ansiedade. Então, já coloquei. Você pode olhar bem pertinho do Buda, tem uma ponta de cristal diferente.
A zamioculca é uma planta que ela absorve muita energia negativa, ela é muito boa para eliminar a energia negativa. Coloquei uma drusa de citrino amarelo, porque o citrino é amarelo. Coloquei ela no meio dos outros vasos, um pedacinho de drusa de ametista. Porque a ametista, ela transmuta tudo quanto é energia. Ela tem essa capacidade de transmutação energética. Pode abaixar, Cláudia. Aí eu tinha um outro ponto negativo na área da saúde. O que era? Eu tenho a caixa de força. Caixa de força, ela emite frequência eletromagnética que é nociva para nós. Torre de televisão, caixa de força, essas coisas, tudo emite essa energia nociva. O que coloquei? Por dentro, ninguém precisa ver. Na hora que eu fechar a tampinha, ninguém vê. Eu coloquei um adesivo, uma placa de radiestesia chamada escape. Você compra em vários lugares pela internet. Se você tem caixa de força na sua casa, mesmo que não pegaram da saúde, gente, coloque adesivo. Bloqueia essa frequência eletromagnética negativa que ela faz mal para a casa inteira, tá? Pode abaixar, Cláudia. Como que é o nome da placa? Escape. Eu vou colocar lá no chat para vocês. Uhum. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Você compra ela assim, ó. Escape. Pode pedir escape, que é facinho de achar, tá? Deixa eu fechar aqui o chat. Pode abaixar, Cláudia. Ó. Aí, o que você vai pôr de amarelo? Às vezes você fala assim, meu Deus, o que eu vou pôr de decoração? Não sei o que eu coloco. Vocês viram que lá eu coloquei uns vasinhos de cerâmica que você acha em loja baratinha, colorido, com amarelo. Eu tinha esse quadro. Se vocês tiverem algum quadro que tem alguma coisa com amarelo, vocês colocam um girassol, alguma rosa amarela, qualquer coisa, gente. O objetivo não é sair comprando, é você procurar usar o que você tem em casa primeiro, tá? Pode ir abaixando, Cláudia. Aí, ó, o que eu falei para vocês, ó. A ponta de cristal, né? Que melhora a ansiedade. É esse cristal multifacetado, essa bolinha que tem no centro, é uma bola, ela é específica do Feng Shui. Ele é para curas da área do Feng Shui, qualquer área. Então, ele está aí para fazer uma cura. E a amazonita, que é a verde, que é própria para ansiedade e para o estresse. Pode abaixar, Cláudia. E aí, ó, na porta do banheiro, você põe um cristalzinho pequenininho. Na porta do banheiro, coladinho lá em cima, para quê? Para você bloquear essa energia nociva do banheiro que sai para o corredor, né? Para não sair, não se expandir. E também para melhorar a área da saúde. Então, são dicas simples para fazer na área da saúde. Às vezes precisa de iluminação no lugar, você coloca. Às vezes precisa de uma plantinha, você coloca. Se o armário estiver desorganizado, se pegaram de armário, comece a organizar. Existem umas regras de organização que eu vou passar para vocês. Bem simples, não é nada complicado. Feng Shui é isso, tá, gente? Começa primeiro pela organização. Você vai começar organizando a sua área da saúde, é o primeiro passo, tá? Mas vamos supor que nessa área da saúde você tem lá aquela sapateira, gente, já vi casa que era assim, tá? Uma sapateira que não tinha onde mexer. Inclusive a minha, quando eu comecei, foi terrível mexer, tá? Até hoje eu vivo querendo jogar coisa fora, cada vez tem mais. Você limpa. Vocês conhecem aquele papel contact, né? O vermelho? Ou então aquele EVA vermelho. Limpa, você vai forrar de EVA vermelho ou papel contact, o que for mais barato. Sempre vermelho, porque o vermelho ele tira aquela energia negativa do sapato. Você pisa, nem sempre você dá tempo de você limpar o sapato, então o vermelho é para limpeza, tá? Para desimpregnar a energia negativa por onde a gente anda. Não sabe onde está pisando, tá? Forra. Aí você vai organizando, tá? Outra coisa que pode causar estresse, não é só a desorganização que causa estresse e ansiedade na gente, não, tá? Moradia, onde você mora perto de lugar onde tem assim um bar, às vezes acontece,
Às vezes, até a igreja, tem gente que mora perto de igreja e aquele som perturba. Ou então tem gente que mora perto de delegacia, tem gente que mora perto de cemitério. São energias nocivas que fazem mal para a gente, tá? Como que a gente brinda isso daí? Você vai falar assim, não, eu não quero essa energia entrando na minha casa. O primeiro passo é cuidar da energia da saúde e da entrada da sua casa, tá? Quando você começar esse movimento, gente, é automático. Quando eu comecei a mexer na minha casa, o vizinho do lado começou a arrumar a casa dele também. Sabe? O sistema começa a funcionar. É uma coisa que você fala, nossa, o que está acontecendo? Né? Eu estou com uma casa do lado da minha casa que ficou vazia um tempão. Morreram as pessoas e os filhos resolveram vender, né? Venderam. Aí, esses dias em casa, eu falei assim, eu vou começar a fazer um movimento em casa, que estava muita sujeira, muito papel, vou começar a tirar. Naquela semana que eu comecei a limpar, eu fiquei sabendo que já tinha vendido a casa. O pessoal está reformando. Me deu mais ânimo para mexer na minha casa e tirar mais papel da minha casa. Você vê como o sistema vai melhorando, a região vai melhorando. E aquilo, quando você começa a olhar, você fala assim: a bagunça que está lá fora não é a bagunça que está dentro de você? É assim que funciona. Você chegar numa casa, você pegar a cama daquele jeito, um sapateiro daquele jeito. Eu não digo que não dá para a gente fazer tudo de uma vez, né? Não dá. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Por isso que a gente fala, regras de organização, uma coisa por vez. É a área da saúde? A área da saúde primeiro. Mas você vai começar a olhar a sua casa diferente. Depois que você limpou, você organizou sua área da saúde, está tudo feitinho, você vai conversar com a sua casa. Aí entra um exercício sistêmico para você fazer. Você vai sentar no centro da sua casa, mais silêncio possível. Se você puder pôr um mantra, você coloca um mantra. Ou em pé, sentada, do jeito que você quiser, tá? Sentada, eu falo que a gente relaxa mais. Você vai falar com ela. Casa querida, eu amo você. Mesmo que é alugada, não importa, você vai conversar com ela. Eu estou vendo você agora. Mostra para mim, né, o que eu devo fazer para te deixar mais alegre, mais feliz. Você vai, abre o seu coração para sua casa. Você vai sentir. Você vai perceber qual lugar que você vai mexer primeiro, em outras áreas, mesmo que você não conheça outras áreas da casa. Você vai começar a sentir isso daí dentro da sua casa. É um exercício maravilhoso, gente. É formidável. Outra coisa que você vai observar na sua casa, além de toda essa organização. Sua casa tem rachadura? As rachaduras são as trincas, né? As coisas que estão, né, pelo meio, né, que não estão bem, que não estão com uma liga boa da família. Às vezes é um problema ósseo, às vezes é um problema de amigo. Qual a amizade que você, né, não conversa mais? Com quem que você discutiu que ficou uma coisa que não ficou legal? Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Observa a saúde da família também. Ver se ninguém teve um problema de osso, tá? Gente, estou falando rápido, eu tenho a impressão que estou falando rápido. Não? Tá legal? Não, Então você está tá. falando, você tá falando e está fazendo tanto sentido, porque eu estou relembrando coisas da minha vida, sabe? E aí eu vejo tudo se encaixando, sabe? Quando você falou sobre a rachadura, agora eu estou olhando para a minha vida na época que a minha casa estava com essas rachaduras, e eu me lembro como que estava a minha vida naquela época. Pode ter E, noção, é uma situação de estresse que estava passando. E a casa nossa, estava falando com você. terrível, terrível. E você não sabe o que eu passei de problema de joelho e de coluna. E aí, nessa época, eu estava mudando de casa. E aí, a gente arrumou toda a rachadura daquela casa e arrumamos as rachaduras da casa que a gente estava entrando, né?
nada de rachadura. A minha vida se transformou, né? Junto, lógico, né? Estou junto, mas sem saber desse que você está falando agora. Olha que interessante. Se eu soubesse disso, tinha melhorado mais rápido ainda, né? Mais Pena que eu rápido não ainda, a sabia, gente né? vai fazendo as curas dentro da casa da gente, né? Não Dentro da importa casa se é da gente. alugado ou não, né? Quando você perceber também uma outra dica, tá vazando torneira, tá quebrando demais, torneira tá pingando demais. Gente, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo energia. É as duas coisas. Você perde dinheiro e perde energia. E tem tudo a ver com o seu interior. O Tem tudo seu a ver com o nosso interior. interior. É a saúde. Você viu como a saúde da gente É não é só a saúde em si, é física, mental e espiritual, é a mental, saúde do relacionamento, é a saúde sim. do dinheiro, é a saúde dos amigos, é a saúde. Se você não tratar essa área, se começar por ela, você não consegue enxergar as outras. Não, a sua casa Você começa a fica quebrar, parada. começa a queimar isso, queimar aquilo, quebrar isso, quebrar aquilo. É Tudo. impressionante. Ó, começou a queimar tudo quanto é lâmpada da casa, queimar tudo com aparelho eletrônico. Tem, Gente, tem coisa nós errada. Nós somos elétrico-magnético, a Terra é magnética e elétrica. É isso que Somos. é. Então, Uhum. você começa a liberar aquela energia tanto, está tão fora aquela energia, está tão desequilibrada, que os aparelhos eletrônicos começam a sentir. As lâmpadas começam a queimar. Nossa, porque tudo interage, o ambiente interage com a gente. Claro, quem que é mais importante? A casa, as pessoas. É as pessoas, é o ser humano que é mais importante. Só que nós Uhum. temos que olhar a casa, porque nós passamos um bom tempo nela. A gente convive com as pessoas que a gente ama. Ela fala com a gente. Ela A fala, nossa é um casa sistema. fala o Vocês entenderam que que a a gente casa é um precisa mudar. sistema? A casa ela é um sistema completo. Só que a gente Uhum. passa sem perceber isso. Ah, é mais uma casa. Não, gente, não é. Tá? Por exemplo, quem mora de aluguel, vou morar de aluguel, ou mesmo sua casa, às vezes você muda naquela casa, você começa um brigueiro, nada dá certo, tudo. Por quê? As paredes têm memória, aqui são átomos, aqui tem moléculas que estão em movimento. Você não sabe o que aconteceu naquela casa, quantas brigas, quantas palavras, quantas pragas, porque tem gente que joga praga. O que aconteceu nessa casa? E isso fica, as memórias de parede que a gente tem que limpar isso daí também. E limpa como? Além da limpeza física da organização, é você fazer esse movimento sistêmico de ir lá e conversar com a casa. Além de você limpar e organizar tudo, começar a área da saúde, vai lá e conversa com a casa. Fala, agora sou eu que estou aqui. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu em você, deixa para trás. Agora é um novo ciclo, né? Vamos entrar em harmonia, vamos entrar em sintonia. Eu preciso de você e sou grata por você me abrigar. Você faz o Ho'oponopono para a limpeza daquela casa. Faz um salmo ali naquela casa, o Salmo 91 é muito bom. Faz uma limpeza, Salmo 30. Eu amo esses salmos. Você vai sentir que vai dando uma melhorada. Ou se você tem a sua religião, você tem o seu jeito de lidar, use dentro da sua religião, dentro da sua espiritualidade. Você é evangélico, você quer fazer uma oração do seu jeito, faça. Se é budista, você quer fazer, na minha religião, faz. Aquilo tudo vai funcionar. Se você é um bandista, você quer, dentro da sua religião, fazer ali uma limpeza, um descarrego, do jeito que você aprendeu, faça. Quer católico, quer fazer um terço, faça um terço. Porque a casa, o ambiente, ele está em sintonia com você. E tem mais uma coisa, eu digo que não existe coincidência. Quando você vai para uma casa, aquele sistema já está preparado para você, você já está, de alguma forma, ligado energeticamente com aquela casa. Mesmo que for de aluguel.
Você está ligada com aquela casa. De repente, você vai levar curas para aquela casa, você vai levar aprendizado para aquela casa. Você vai aprender com aquela casa. Então, é muita coisa que a gente tem ali dentro para poder trabalhar. Não é pouca coisa, não. Mas é coisas gostosas. Depois que você fez tudo isso, que você, sabe, começou a cuidar do seu quintal, começou a cuidar da sua área da saúde, começou a olhar com amor para sua casa, né? Começou a organizar, começa a organizar de pouco. Ah, eu vou pegar hoje esse quarto, limpa esse quarto, organiza esse quarto. Tem uma roupa que eu não uso há um ano, você ainda vai usar ela? Mas você precisa tirar ela do armário, movimentar essa energia para pôr lá de novo, não deixa parada. Mas se você pegou aquela roupa, sente ela, eu sou muito do sentir, sente. Olha, eu percebi que eu não vou usar essa roupa. Eu percebi que quando eu coloco essa roupa, eu não me sinto bem. Porque às vezes tem isso, a gente não sente bem com a roupa. Tem aquela roupa que você adora, ela veste por inteiro, é gostoso. É essa que você quer. Doa, gente, tem muita gente precisando. Reforma, hoje em dia existe reforma de roupa. Manda reformar. De repente você quer fazer uma reforma, faz uma reforma daquela roupa. Só Né? não deixa lá pendurada há 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não deixa parada. Eu tenho uma caixa que eu tenho umas roupinhas, sabe aquelas roupinhas que você guarda para passear, uma festa ou outra de vez em quando? Que a gente tem disso, né? Ah, de vez em quando eu arranco tudo, jogo em cima da cama, faço assim, ó, nelas. Se eu vou usar, deixo lá. E dá sem dó. Dá Tem que sem dar dó. sem dó. De vez em Sem quando eu dó. faço um sacão de coisa e dou embora. Tem muita gente precisando. E Deus é tão bom, o universo é tão bom, que quando eu dou, de repente eu ganho. As coisas começam a vir. Sim, Vem sim, mais. Eu vejo uma com amiga, certeza. ó, eu vi essa blusa bonita, eu vou te dar. Outro dia, eu cheguei fora umas bijuterias, que velha. Eu adoro bijuteria, tá, gente? Vocês perceberam, né? Os colarzão, umas coisas. Minha amiga chegou com 2 colares para mim. Falei, ó, tá vendo? Eu É fiz, assim que né, uma funciona. O universo é assim. libertação e o universo trouxe para mim coisas novas. Porque para a gente ter Uhum. um novo ciclo na vida da gente, precisa finalizar um completamente. Enquanto você não finalizar, não fizer essa faxina de ciclo, o outro ciclo ele não vem. O universo está pedindo para você esse novo ciclo. Então, você fez tudo isso. Você faz uma limpeza física, faz uma limpeza espiritual na sua casa, encontrou a área da saúde, preparou a sua frente de casa com muita harmonia para receber essa energia boa. Depois que você fez tudo isso, aí sim, se você falar assim, ó, eu quero contratar um profissional de Feng Shui para vir na minha casa, ou que faça online para mim, aí você está pronta para fazer. Aí você está pronto para saber onde que você vai pôr sua cama, onde que o guarda-roupa fica melhor. Aí você está. Porque senão você está tão assim preocupado em posição do móvel que você não fez a coisa principal, que é a faxina em você e a faxina na casa daquilo que está estagnando energia. Você muda a cama de lugar e o armário abarrotado. Eu consertei a cama, mas o armário não. Você vai ver que E o outra, próprio... viu, Cléo? Outra coisa também é isso que você falou, né? É sobre mudar as coisas de lugar constantemente também, não é legal. Você pode até mudar, porque quando você eu gosto de mudar, mas você tem que verificar se aquela posição tá boa. Exatamente. Porque de repente você fala assim, eu vou mudar, mas você põe lá encostado numa parede que tá cheio de cano de água, que traz doença pra gente. Você não pode dormir desse jeito. Aí você põe os pés da cama virado totalmente para a porta, também não pode. Vamos supor que você mora num lugar que não tem como, você tem que pôr os pés da cama daquele jeito. Mas existem as curas, que aí sim nós vamos partir para as curas dentro do Feng Shui. Existe aquela. Para tudo tem jeito. Não existe uma coisa assim, ai, não vai ter jeito. Para tudo tem jeito. Eu gosto de mudança, mas eu me preocupo. Ó, como que eu vou mudar? Aqui vai dar certo. Não, aqui não vai ficar bom. Tá? Mas você vai notar que, de repente, você vai pôr
uma cadeira, alguma coisa no lugar, você vai notar que você não sente bem com aquilo dali. Sim, com certeza. Não sente bem, tá? Uhum. Outras curas que vocês podem fazer na casa de vocês. Para a gente poder cuidar da parte da saúde. Vamos falar de saúde, tá? Tem coisa quebrada na sua casa? Joga fora. Outro dia eu comecei a jogar uns copos lá, tudo fora. Fui lá para comprar uns copos bonitos, coloridos, maravilhoso, porque eu sou da cor, né? Eu gosto de cor. Bem bonito. A gente tem um apego, faz parte do ser humano, esse apego. Coisas quebradas estagnam a energia. Fica mantendo ali energia negativa. Fogão quebrado. Boca que não funciona. Dá um jeito de consertar. Porque o fogão, ele é a sua saúde financeira. Você tem que cuidar do seu fogão. Fogão não tem que ser um fogão zero. Tem gente que fala assim, eu quero um fogão zero, já pensa. Não, depende do que você tem, você organiza ele, você limpa ele, dá uma arrumadinha, pronto. Máquina de lavar também, tá tudo lá daquele jeito. Hoje em dia tem spray, você passa um spray lá, fica limpinho. A minha eu envelopei. Fui lá eu mesma, eu e meu marido, envelopei minha máquina. Ficou nova. Nem parece que ela tem 17 anos de idade, como diz outra. Ela já está quase adulta. Você vai mudando. Eu tenho um freezer que tem 25 anos. O que eu fiz com ele? Arrumei os enferrujinhos dele, envelopei ele. Hoje em dia existe envelopamento. Fica barato, você não precisa desfazer daquele produto. Você viu como que não é sair gastando, não é sair comprando, que dá a impressão que você tem que ter aquela peça de última geração, aquele móvel de última geração. Não, você não precisa fazer isso. Tudo isso que eu falei para vocês, quando você começar a mexer na sua casa, perceber sua casa, a sentir a sua casa, interagir com esse sistema maravilhoso, você vai notar que dentro de você algo vai mudar. Você já vai chegar em casa sem aquela coisa assim, aquela coisa ruim. Vocês vão falar para mim, não vai ter. Você vai ficar, nossa, hoje eu vou arrumar um cantinho assim, vou pôr minha energia positiva, vou pôr meu amor, você vai melhorando o estresse. Gente, arrumar a casa da gente, organizar a casa, organiza a gente por dentro. Melhora os estresses, melhora a ansiedade. Eu tenho problemas com o filho também, que não quer arrumar quarto. Tudo bem, faz parte dessa geração nossa, aquela bagunça organizada que eles falam. Eles são assim. Mas tem um momento que eu falo para o meu filho, opa, a casa é minha. Eu vou limpar. Eu vou organizar. É assim que tem que ser. Então, e a hora que tá tudo limpinho, todo gostoso, tem vezes que já chegou, deitou na cama. Ai, que gostoso. Percebe a diferença? Entendeu? Porque pode notar, quando você notar tudo muito muvucado, aquele adolescente está com a cabeça que não sabe o que fazer. Ele está até meio perdido. Quando a minha filha começa a jogar muitas coisas dela, eu falei, não está certo. Está meio fora de lado. Né? Acumular, gente, não acumula as coisas. Nós temos essa mania de apego, a gente acumula papelzinho. Conta, você pagou, você tem prazo para você guardar a conta. Acho que é 5 anos, eu não sei como é que é, dependendo do negócio aí. Guarda, separa, guarda, não precisa mais, joga fora, não acumula papel. Não acumula alimento, tá? Eu tô com umas cestas básicas ali que eu vou já doar. Graças a Deus, a minha cesta básica que eu recebo, ela rende. Dá para me doar para bastante gente, ela rende. Eu dou e minha despensa ainda está cheia. Porque eu dou com muito amor mesmo as coisas. Doa, tá? Vai doando. O que mais que eu posso dar de dica para vocês? Para higiene, assim. Ai, gente, outra coisa. Ai, isso atrapalha a saúde da gente de um tanto. Quartinho da bagunça. Quem que tem que ter um quartinho da bagunça?
90% das pessoas têm um quartinho da bagunça. Eu vou falar porque eu tenho meu quartinho da bagunça. O que eu comecei a fazer? Organizar meu quartinho da bagunça. Sabe aquelas caixas organizadoras? Comprei umas caixas organizadoras, coloco lá dentro, limpo, lá eu tenho meu altar, né? Eu arrumo meu altar, comprei os paninhos bem bonitinhos para pôr no meu altar. Deu outra cara para meu quartinho. Deu outra cara. Já arrumei um lugar para o meu marido pôr as ferramentas dele, fez um balcão agora para pôr as ferramentas. Aqui, quem tem ferramenta de oficina, tem essas coisas, fica bagunçado mesmo. Dá uma arrumada no quarto de bagunça, porque a gente tem mania de fazer assim. Ah, isso aqui quebrou. Joga no quartinho. Ah, isso aqui fulano me deu, mas eu não vou usar agora. Põe no quartinho. Aquele saco de roupa que você não quer mais, você põe no quartinho. Gente, não faça isso. É uma energia parada que nos faz mal. Você imagina isso daí, esse acúmulo dessa energia no nosso psicológico. E é engraçado, Cléo, que quando você tem o hábito de fazer isso, depois a sua alma conversa com a alma da sua casa. Ela fica falando para você, olha, você precisa fazer isso, olha, ó. Ela fica te lembrando É, onde é que você precisa mexer. mas é. Gente, a casa é um sistema que quando eu aprendi isso, quando essa minha ficha caiu, quando eu fui, sabe, trabalhando isso, eu falei, gente, é um sistema maravilhoso. A casa, ela fala com a gente o tempo inteiro. É um lugar que a gente precisa estar com ela em harmonia, para a gente estar em harmonia. Como é que eu vou estar bem no meu relacionamento se eu não estou bem com a minha casa, não bem com o meu lugar? Porque tem gente que fala assim, ah, eu vou para casa, não sei, já aconteceu no meu serviço lá. Ah, não, não quero ir para casa. Mas por que você não quer ir para casa? Gente, a casa da gente é o lugar para onde você anda, você faz tudo, você quer voltar para sua casa. Ou tem gente que fala assim, eu não quero ir para aquela empresa trabalhar. Tem isso também, tá, gente? Não é só para casa, não. Tem empresa que você entra que você não quer ficar. Aquela empresa está totalmente fora. Ela precisa também ser olhada. Gente, clínica de médico. Quem que vai em clínica de médico, dependendo da clínica, não consegue ficar? Tem clínica que ela tem uma energia horrível. Às vezes ela é bonita, gente, ela está toda decorada, ela está toda linda, mas não é isso. Ali tem curas que precisam ser feitas. Te dá um estresse, te dá uma agitação, te dá um mal-estar. Casa de parente. Às vezes você vai na casa de parente, você não vê hora de sair, te dá uma taquicardia, te dá um negócio aqui embora. E você vai vendo que quando você começar a fazer essas curas dentro de você, as pessoas em volta de você também começam um movimento. E quando você for na casa de alguém, você já vai automaticamente já fazer um movimento, um exercício sistêmico dentro da casa da pessoa. Você vai conversar com a casa da pessoa. Eu já me peguei conversando com a casa da pessoa. Casa, estou chegando aqui. Gratidão por me receber. Gratidão por suas portas estar abertas. Se de alguma forma a minha energia te incomoda, peço perdão. Vou doar o melhor de mim. Que eu possa doar amor. Que eu possa doar felicidade para você. Quando você vê, você vai estar conversando com essa casa. Daqui a pouco, essa casa, você vai sentir que tem diferença. E da outra vez que você voltar, se você voltar a essa casa, você vai notar que ali dentro houve alguma mudança. É incrível. Eu fiz esse teste eu fiz. Quando eu cheguei lá, estava diferente. Porque você faz um movimento ali dentro. Porque você não vai num lugar por um acaso. Eu não acredito nesse acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E quando você começa a levar bênção, quando você começa a levar energias boas por onde você passa, você também começa a receber. Eu faço tratamento em São Paulo. Eu moro em Birigui, 500 quilômetros de São Paulo. Eu chego no hospital, eu começo a agradecer aquele hospital.
Começo a pedir por aquele ambiente, que ele seja acolhedor para todos. Que seja trabalhado naquele ambiente o amor. Porque onde tem o amor, tudo funciona. Aí tem gente que chega lá e fala assim, nossa, eu vou naquele hospital, tudo tá errado, tudo isso que eu falei, gente, para mim tudo tá certo. É como você chega naquele ambiente. Se você chegar totalmente estressado, tudo vai dar errado naquele dia. Então, você viu que a cura dessa ansiedade, desse estresse, não começa no outro. Nunca é no outro, gente. É na gente. Vocês estão doando o tempo de vocês para estar aqui me ouvindo. Doando o tempo de vocês. E eu sou grata. Vocês estão querendo absorver algo para, né, pôr na vida de vocês. Olha que lindo. Então, já começou um movimento. É um movimento grande. Tudo isso daí vocês vão notar. Fala assim, nossa, olha, eu estava... Quando vocês chegam numa situação que você está bem estressado, você fala, nossa, peraí, eu vou me olhar. O que está me deixando estressado dentro de casa? Aí a louça em cima da pia, porque já aconteceu comigo, vou falar por mim. Você chega, a pia está aquela coisa, mas eu trabalhei o dia inteiro. Meu esposo não deu tempo de lavar a louça. Agora só tá os dois dentro de casa, a gente vai revezando o serviço, né? Ou então aquele dia não foi legal no trânsito. Respira. Respira, conversa. Fala, minha querida, minha linda, eu cheguei aqui estressada. Não gostei de te ver assim. Dá um tempinho, eu vou começar a organizar. Deixa eu descansar um pouquinho, porque às vezes você está tão cansada que você não consegue chegar em casa e já ir direto fazer o serviço. Você precisa de um tempo. Nós precisamos desse tempo para nós. Muitas vezes eu chego, eu falo com meu marido, ele sabe disso. Eu vou tirar meus 5 minutos Marisa ou meus 10 minutos Marisa, né? Eu vou relaxar um pouquinho, vou descansar, vou respirar. Aí você tem outro up. E fala para minha casa assim, minha linda, espera aí que daqui a pouco eu vou mexer em você. Aí você consegue fazer. Você vai vendo que a hora que você vai fazer o serviço, vai estar até melhor. Quando você for arrumar a sua casa, gente, se vocês perceberem que alguma coisa não está legal, sente aquele ambiente, fala, olha, não estou sentindo bem, não estou gostando de estar assim, mas está tudo certo. Na medida do possível, eu vou arrumar. Na medida do possível, eu vou deixar do jeito que eu quero. Aquilo não vai gerando tanto estresse em você. Você não fica tão ansioso para arrumar aquilo, ai, num desespero. Não, com calma. Tudo é com mais calma. Isso eu aprendi assim, duras penas, tá? Duras penas, não foi fácil, não. Agora, Cláudia, como é que a gente está de tempo? Tem 10 minutos. 10 minutos? Isso. Gente, vocês entenderam? Me fiz entender, vocês gostaram? Tá ok? Adorei. Ah, tá bom. Tá Ó, maravilhoso. isso é só o começo, tá? Gostou, Fia? Que bom. E Ó. isso que você ensinou para a gente, Cléo, para nós que somos, né, que acreditamos em Deus, né? Ele deixou isso nas Escrituras, lá no comecinho de Gênesis, ele deixou isso lá, quando ele falou assim, ó, quando ele colocou Adão e Eva no jardim, né? Ele falou assim, ó, lá em Gênesis está falando assim, ó, tomou, pois, o Senhor seu Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden. E ele falou para eles, cultivai e guardai, né? Então, o jardim do Éden era a casa deles, né? E ele falou, olha, cultivar e guardar. Então, é isso que você vai ensinar para a gente, né? O que o Senhor ensinou para a gente é cultivar em nossa casa e guardar em nossa casa, né? Exatamente. Você Tá? vê que veio lá... Na vida a gente vai ter, problemas familiares todo mundo tem, problemas no trabalho todo mundo tem. Só que a gente levar tudo assim na ponta do lápis, a gente querer resolver tudo na hora. Não, gente, aquilo que eu falo, a sua casa, ela tem que ser seu céu na terra. Quando você tiver isso, porque é o céu da gente, né?
É o céu que Deus deu para a gente, a nossa casa. Primeiro foi o Éden, depois nós começamos aqui na casa, na família. Quando você tiver isso, a sua vida vai ter um outro sentido. As coisas vão mudar em volta de você. E a ansiedade, quando a gente está com a nossa casa tranquila, ela acalma a nossa ansiedade. Acalma, E relaxa. acalma. Não que a Você gente não pode tenha estar que lá trabalhar fora. nela, né? Você pode chegar lá fora, naquele estado, aquele dia do seu serviço não foi legal. Você chega em casa. Gente, é um encontro, Uhum. tá? Mas isso você tem que fazer assim, ó. Vou deixar as coisas lá fora e vou começar aqui. Aqui começa. Mas olha que posso ensinar para vocês todas as áreas. Mas a primeira área que vocês vão olhar para a saúde, gente. Vocês vão notar que tudo vai começar a melhorar devagar, tá? Eu vou fazer para vocês agora, não sei se vocês conhecem, a mesa quântica estelar. Eu já fiz tudo aqui, já fiz a conexão. É uma harmonização que eu vou fazer para vocês, pensando no lar de vocês, tá? É uma harmonização geral. Então, cada ferramenta que sair aqui vai estar harmonizando, trabalhando o lar de vocês, tá bom? Eu vou ver se eu consigo, Cláudia, jogar aqui igual aquela hora que Vamos ver se dá certo. Estão vendo? Não. Não. Vamos lá. Agora sim. Tá vendo? Perfeito. Então, tá. Então, aqui, ó, a mesa quântica estelar. Eu já fiz um testemunho para nós hoje, pedindo para todos, tá? Vou ver se eu consigo subir aqui um pouquinho mais. Isso. Tá bom, Cléo. Dá para ver, né? Tá perfeito. Tá. Então, ó, vamos para a primeira ferramenta. Primeira ferramenta que saiu foi a harmonização dos chakras, tá? Então, a casa também tem chakra. As pessoas que estão dentro dela têm os chakras, que são os vórtices de energia que passa pela nossa coluna, pela nossa energia vital. Então, está harmonizando tanto os chakras da casa, tá? Quanto o chakra das pessoas que estão dentro das residências. Está sendo feita uma limpeza energética das frequências eletromagnéticas negativas. Arcanjo Miguel, entrando com a sua frequência, com a sua energia, limpando toda forma de pensamento negativo, energias de praga, energias de inveja, energias de olho gordo, energia de reza contrária, né? Igual a vozinha da gente falava, outros falam magia, tá? Então, é Arcanjo Miguel limpando todas essas energias negativas. O trono da evolução, ele vem trabalhar o elemento terra, limpando a energias de medo, de pânico, de ansiedade, aquelas energias que a gente acumula, que a gente, sem querer, acaba acumulando através dos nossos medos. A gente não quer desprender, não quer libertar, não quer deixar ir, tá? Fazendo essa limpeza. Florais de Sírios. É um floral, tá? Que nesse momento, imagina quanticamente sendo aspergido para toda a sua casa, limpando todo o ambiente das frequências eletromagnéticas negativas. Saiu Cadeibim. Cadeibim significa o nome de Deus. Então, é a presença divina, é o nome de Deus, é a presença divina agindo na casa de cada um. Onde entra Deus, entra o amor, entra o mais puro amor, entra as mais altas frequências, né? A libertação
de pragas, de raiva, de medo, de tudo aquilo que a gente não quer para a vida, trazendo um novo ciclo para a vida de todos, para o ambiente, para casa. Salmo 30. Salmo 30 também é um novo ciclo. Salmo 30 diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, né? Vem a vitória, vem a alegria, a promessa divina. É Deus te trazendo a promessa de energias melhores, de dias melhores na vida de cada um de vocês, tá? Ó, já saiu as 5 ferramentas. Vocês gostaram? Que eu possa ser contribuição para Maravilhoso. vocês. Fez sentido para vocês a mesa, essa limpeza, Fez. tá? A mesa, ela vem fazer uma limpeza mais completa de todos os ambientes, tá? Claro que para mim fazer ela inteira vai sair mais coisa, mas vai demorar muito. Então, para não perder muito tempo, essas ferramentas que saíram já estão fazendo, com certeza, uma grande limpeza energética na casa de cada um de vocês. Feita com muito amor, com muito carinho, tá? E eu convido vocês para um outro momento. A gente está olhando com carinho, está falando de outras coisas dentro de uma casa, o que, que a gente pode olhar, né? Cada área de cada um, tá bom? Gratidão, gente. Muito obrigada mesmo. Gratidão, gratidão. Gratidão a você. Volta a tela para a gente ver você, por favor. Deixa eu voltar. Voltou? Voltou. Muito bom. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar. Se eu não souber agora, eu vou procurar informação e passo depois. Eu gostei muito de todas as dicas, viu? Achei muito positivo, até porque tem lugares que a gente não costuma olhar para a casa da gente, quartinho da bagunção deles. É, Sapateira. Eu tirei também uma cartinha sistêmica aqui. Eu tirei uma cartinha sistêmica para a nossa aula, né? Ai, que bom, Para servir para todo mundo. que bom. E saiu aqui: eu estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. É uma Nossa, fala de Louis Hay, né? Depois eu mando no grupo para vocês, aqui está a imagem, né? Da carta, dá para enxergar? Dá para ver? Não, coloca de novo. agora Coloquei. deu. Sim. Deu? Mas aí eu vou Livre da fotografar e dor, mandar e no grupo, totalmente tá bom? estranho. É, porque a ansiedade, o estresse é uma dor, né, gente? É. Sim. É uma dor que incomoda muito, né? E a dor da gente olhar para a nossa vida também, às vezes você não quer olhar. Olhar dói, né? Mas a dor muitas vezes nos faz crescer, né? E livrar da dor, daquilo que está nos causando dor, não é fácil. Faz sentido, muito sentido, Rita. Gratidão. Gratidão, Cléo. Gratidão, Rita. Gratidão, Rosana, que chegou. Tudo bem, Rosana? Gratidão, gente. Ô, Oi, Claudinha. cheguei um pouco atrasada, fiquei sem Imagina, internet na rua. tá Ah, tudo bem, tudo tá tudo certo. bem. O importante é que você chegou. Sim, Ô, Cláudia, Bom, posso falar uma coisinha sobre a ansiedade? pode. Assim, eu falo porque eu passei por isso, né? E, e aí eu queria compartilhar, né, o meu testemunho sobre isso. Sim. A ansiedade, ela quer falar, ela vem para falar, para conversar com a gente. Ela vem falar com a gente o que a gente precisa estar olhando para dentro da gente. É como a Cleonice falou, né? A ansiedade, ela, ela dá medo, a gente não quer olhar para ela, né? E é verdade, porque a ansiedade, ela está falando assim, olha, vem, olha para você, olha o que está acontecendo. E o que acontece quando a gente está com ansiedade? A gente, a gente fica com ansiedade porque nós queremos estar no controle. Veja bem, quando nós estamos no trânsito e o trânsito não está fluindo, o que você está querendo? Você está querendo controlar aquele trânsito.
Você está querendo que tudo fique direitinho para que você chegue logo lá e você controle o tempo, você controle e todo mundo está andando direitinho. Quando você tem um problema na vida e você quer que resolva, você está lá no futuro pensando que quer resolver. Exato. Então, a ansiedade, ela faz o quê? Ela, na verdade, ela tira a sua fé nas coisas que vai acontecer, que independente dela querer ou não, vai acontecer. E aí, o que acontece? Ela fica no lugar errado. Quando nós deixamos a nossa ansiedade penetrar o nosso casco, né, o casco do navio, né, vamos colocar nós como se nós fôssemos um navio, dentro de uma água, dentro do mar. O navio, a água bate, bate e não entra. Mas se o navio permitir que a água entre, esse barco afunda. Nós somos como esse navio. Se vem a ansiedade bate na gente, bate. Se a gente permitir que essa ansiedade entra dentro da gente, a gente afunda. Fica com mais ansiedade e isso vai gerando doenças. O que a gente tem que fazer? Reconhecer essa ansiedade, reconhecer. Eu estou ansiosa. E por que eu estou ansiosa? Eu estou ansiosa porque esse trânsito não anda. Aí eu reconheço essa ansiedade. Aí eu falo assim, mas espera aí, quem sou eu para querer controlar o tempo? Quem sou eu para controlar o tempo? Eu estou no lugar errado, eu estou no lugar de Deus. Quando eu descubro isso, quando eu percebo isso, eu volto para o meu lugar. Ou seja, eu não deixo a água entrar dentro de mim. Aí eu pego e faço o quê? Peraí, não, então eu vou ouvir uma música, deixa aí. O Senhor é que vai cuidar. Deus é o Deus, né? Quem não quer falar Deus, fala o universo, ou no que acredita. É Ele que vai cuidar desse trânsito aí. É Ele que vai cuidar do meu problema lá. Então não adianta eu ficar ansiosa. Não deixa a água entrar dentro do seu navio, não deixe. Não permita. A ansiedade é isso, é você não permitir que a água entre dentro do seu navio, entre dentro de você. E lembrar que você está no lugar errado. Você está no lugar de Deus, controlando, querendo controlar as coisas que vão acontecer. E isso a gente não controla. E isso tira a nossa fé. A ansiedade é contrário da fé. E aí as coisas não se constroem. Quando a gente conseguir colocar esses pontos, né, reconhecer a ansiedade, reconhecer que eu estou querendo tomar o lugar de Deus, aí eu consigo respirar e voltar para o meu lugar. Aí eu controlo a ansiedade. É só uma coisa que eu passei e que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que quando vocês também tivessem ansiedade, vocês fazerem esse teste aí, para vocês verem que legal que é. Mas é isso mesmo. Gratidão. É o autocontrole. Gratidão. Mais alguma pergunta? Será que o Paulo está falando com a gente? Tem alguém falando aí. Isso que eu acabei de explicar até aqui agora é acalmar a pessoa. Ela vai se acalmar. Fechou o microfone. Fechou. Tá certo, então. Então, tá bom. Então, nós vamos encerrar por aqui. Quarta-feira tem mais. Se a gente vai se organizar agora, Cléo, Rita e Rô, para a gente continuar com esses encontros, e a gente agradece, né, a presença de todos. Tem pessoas que não conseguiram estar aqui, mas eu sei que vão assistir o vídeo, falaram comigo no privado, que não iam conseguir entrar porque estavam trabalhando e vão entrar para assistir o vídeo. Então, fica o convite para vocês continuarem com a gente toda quarta-feira, que a gente vai trazer um tema de saúde, um tema de tranquilidade, baseado na energia do Reiki, na energia sistêmica das constelações e na energia das harmonizações, transmutações e equilíbrio. Tá certo? Então, gratidão, Cléo. Gratidão, gente. Conto com vocês aí pela presença. Muito amor e carinho. Beijo no coração de cada um. Gratidão. Obrigada. Gratidão pelo ensinamento. Tá. Muito obrigada. Gratidão.